Muito boa tarde, Brasil. A semana que promete e a gente tem que fazer um programa falando de política. Hoje já começa a acontecer alguma coisa ali dentro do Congresso Nacional, tanto Câmara como Senado. Para amanhã já tem previsões também. E também na área do Judiciário, né? O Judiciário pega um pouquinho mais, porque vão tomar uma decisão nessa questão aí, que já votaram na semana passada, e que pode complicar todo o processo da Operação Lava Jato. Espera-se que haja um denominador comum a partir desta quarta-feira. E para a gente tratar de assuntos como esse, de tamanha seriedade, previdência, né? Semana passada era para ter sido votada no Senado, não o fizeram. São assuntos muito sérios que mexem com a vida de todos nós e da própria nação. Eu conto com 2 cientistas políticos. O primeiro deles, cientista, liberal e idealizador e editor da revista Virtual 21, Matheus. Obrigado, Matheus Celso. Leone. Sempre um Seja prazer bem-vindo, querido. estar com você, com o seu telespectador. Vamos falar de política. Semana passada foi meio morna lá dentro, não foi, não? Tivemos, por exemplo, a votação, a aprovação do nome do Augusto Aras, Procurador-Geral da República, do Senado Federal. Sim. E uma sessão do Congresso que acabou não conseguindo avançar. Então foi uma semana mais morna mesmo. Também conosco, Tiago Visioli, cientista político, pós-graduado em Relações Governamentais e Institucionais, assessor parlamentar na Câmara. Seja bem-vindo, amigo. Eu sou bom demais. Boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez. Gosto demais de estar aqui com você, com o Matheus. Então, vamos conversar de política. Vamos conversar de política, né? Vou começar com o Janot, vamos? Sabe, para a gente já... Não digo já chegar com o pé na porta. Mas, caramba, como é que você vê essa questão do Janot? Do nada ele vem e diz que chegou armado dentro do Supremo, que a ideia era atirar no Gilmar Mendes. Eu particularmente considero indefensável a atitude, uma prova de destempero completa. Calha muito bem com o livro que o Rodrigo Janot quer lançar no futuro próximo, então é excelente propaganda, agora tem um monte de gente curiosa. A gente conversando aqui antes do programa, o Matheus bem que falou... Se ele contou tudo isso no livro, né? Talvez ele tenha já entregado a melhor parte do livro, então vamos ver o que mais tem. Mas de um destempero completo, absurdo, que não cabe, a pessoa que exerceu a função que ele exerceu. E, enfim, eu compreendo que a sociedade tem pensamentos muito... bilaterais, oposição assim, sobre o Gilmar Mendes. Tem muita gente que não gosta do Gilmar Mendes, até pela postura que ele adota, que costuma ser antipopular, mas que ao mesmo tempo é em defesa do Estado Democrático de Direito. Mas não cabe você dizer que você entrou armado no Supremo Tribunal Federal, chegou a 2 metros do ministro e não teve coragem de atirar. Parece um absurdo, assim. Tem coisas que a gente tenta relevar quando elas são colocadas ao alto escalão, porque você acha tudo muito fantástico, tudo muito maravilhoso. Você imagina o que é alguém te falar que chegou a 2 metros do seu vizinho e não atirou porque não teve coragem, o absurdo que não seria? É o Procurador-Geral da República, vai lançar um livro lindo, não gosto do Gilmar Mendes. Isso é terrível, assim, mostra uma crise institucional, uma falência institucional e, ao mesmo tempo, uma condição clínica até do Rodrigo Janot, que não condiz com o cargo que ele... Você acredita que ele também queria vender livro? Não tem dúvida. Até hoje não tenho certeza se ele de fato o fez, se ele realmente foi armado para o Supremo, ou se isso é só uma tentativa de vender livro. A questão é que o Rodrigo Janot sempre foi destemperado. Foi um mau Procurador-Geral da República. Fez mal à Procuradoria-Geral da República. Na era em que ele esteve na PGR, foi um período marcado por vazamento de delações. Verdade. Foi um período marcado por turbulências, por denúncias contra um presidente da República, uma denúncia que eu li e me parecia extremamente frágil, num período em que a reforma da Previdência avançava no Congresso Nacional, o Procurador-Geral da República, num movimento corporativista, apresenta uma denúncia travando completamente a tramitação da reforma da Previdência, que se tivesse sido aprovada no governo Michel Temer,
Hoje nós já não estaríamos tendo essa confusão com as contas públicas que nós estamos tendo esse ano, já teríamos vencido pelo menos essa etapa. Sim. Ou seja, nós estamos terminando o ano de 2019 ainda sem votar a reforma da Previdência. Se isso tivesse sido votado ali em 2017, 2018, como queria o presidente Michel Temer, nós já estaríamos, o presidente Bolsonaro já teria recebido o governo num estágio melhor do que recebeu. E isso foi a ação do Procurador-Geral da República, do Rodrigo Janot, que mostra o seu destempero e a sua falta de sobriedade, que é típica de quem conhece Rodrigo Janot já há mais tempo. Vai sobrar para ele, não vai não, mano, velho? Se já que, tá ele, sobrando. que ele vai vender livro, eu não tenho dúvida. Até eu quero ler o livro, né? Mas você ainda cita a mamãe, né? Minha mãe também ficou curiosa. Minha mãe falou que vai comprar o livro. Quer saber mais. Né? Que ele vai vender livro, mas não vai sobrar para ele diante de ele foi alvo de uma busca e apreensão na casa dele. Terrível, né? Em que uma decisão complicada. Uma decisão complicada. Eu acho que o Supremo agiu também de cabeça quente. Diante da gravidade do fato que foi narrado. O Ministério Público está dizendo que eles não deveriam ter feito isso. O fato é grave, o que o Janot disse é muito grave, e eu acho que o Supremo agiu de cabeça quente e acabou errando. Mas o Janot foi alvo de uma busca e apreensão, retiraram o porte de armas dele, tomaram a arma dele, e também foi determinado que ele não possa se aproximar de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o sócio dele decidiu romper a sociedade no escritório de advocacia. Meses, né, que tinham feito a sociedade. Isso, só que é aquela coisa, você vai ser sócio. Conjunto, você vai ser sócio de um advogado que não pode entrar no Supremo Tribunal Federal? Já pensou? Você vai ser sócio de um advogado que falou que queria matar um juiz? Complicado. Tudo isso traz mídia assim, traz mídia para bem. Você vai vender seu livro, traz mídia para mal. Tudo isso tem seu peso. Mas vamos entrar lá para o Supremo, que na semana passada, né, decidiu lá, votou a favor de uma tese que pode, segundo dizem, anular condenações feitas pela Operação Lava Jato. Trata-se de um julgamento de um recurso, que pode mexer com todos os outros, né? É impressionante. Nesse caso específico é o do Márcio de Almeida Ferreira, ex-gerente da Petrobras. O que eu acho interessante, eu sempre disse isso aqui, eu não entendo. Se a lei é única e tem que ser seguida, como é que a cabeça de juiz age de 2, 3 maneiras? Bote 2 juízes aí. Um sim, outro não, mas ou mais ou menos não. Coloca aí, por favor. Entendo que o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório exigem que o delatado, assim solicitando, se manifeste após ter o pleno conhecimento de toda a atividade probatória. Evidentemente, uma interpretação que dá um sentido novo, não previsto normativamente, com base em todos os princípios gerais de direito e em letra expressa do Código de Processo Penal, só pode valer para frente. Se o Judiciário quiser criar esta previsão nova, que não existia, eu não me oponho. Mas eu penso que não se pode fazer isso retroativamente. Lei, não é daqui para frente que vale a lei. Daqui para frente que vale a lei. Eu concordo em partes com os dois, apesar da fala do ministro Barroso não ser 100% do meu entendimento dessa área do direito, que não é também a minha seara. Mas o meu entendimento é o seguinte. Primeiro, a ampla defesa é um direito da ampla defesa. Você tem que saber tudo que você está sendo acusado, porque senão você vai pegar as coisas pela metade. Também acho. Você não pode simplesmente ser o primeiro a falar. E eu entendo que isso é o correto a se fazer. Por mais que a pessoa tenha cometido algum ilícito ou não, primeiro você tem que ter plena noção do que está vindo contra você. Porque se você fala... inclusive, de tomar conhecimento, né? Porque a gente estava vendo em casos aí, em que o delator falou e o outro do lado ali que não teve tempo nem de preparar uma defesa. Pois é, e isso acaba pegando despreparado. Novamente, quando você mexe muito com as emoções das pessoas, elas acabam ignorando o certo e acabam colocando só naquela situação e esquecem do seu caso particular. Mas quão problemático é você ser denunciado por um crime e quando você vai se defender antes do julgamento, você só saber de metade da denúncia ou metade da acusação que foi feita. E, ao mesmo tempo, eu entendo o problema que o ministro Barroso levanta de você retroagir nesse quesito, porque você acaba ferindo a base sólida da Operação Lava Jato, com as prisões da Petrobras e tudo mais. A lei ela não retroage contra a vítima.
Contra o réu. Contra o réu. A lei não retroage contra o réu. Mas o entendimento é justamente esse, de quarta-feira agora. Estamos esperando a decisão do ministro Toffoli, né? Vai ser a primeira, ser a primeira sessão que o Augusto Aras comparece como representante do Ministério Público. E é muito curioso, porque é um caso muito em voga, assim, que eu entendo os dois lados, mas eu entendo que nesse caso em específico, a pessoa que foi presa a partir de uma denúncia que ela não foi capaz de se defender amplamente, talvez... É complicado você anular um processo, ainda mais uma operação que teve essa dimensão, mas eu acho que você exige um pouco mais de ponderação para você não acabar prejudicando pessoas também. Celso, diga, Matheus. A lei que estabeleceu a delação, ela é mais recente. E nessa lei, e o nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal são bem mais antigos. Certo. Então, a lei que estabeleceu delação gerou a seguinte situação, que é o que o Supremo está avaliando agora. Você tem 2 réus. Um desses réus vira delator, vira um réu delator contra o outro réu, que é o réu delatado. Em qualquer lugar do mundo em que se respeita o Estado Democrático de Direito, a garantia da ampla defesa e do contraditório, a defesa é a última a falar no processo, para que ela possa se defender de tudo que foi levantado contra o réu. Claro. Exato. O que estava sendo entendido era que o réu delator não fazia parte da acusação. Agora, o réu delator fechou um acordo de colaboração com o Ministério Público, que é a acusação. Então, se ele está ali acusando após um acordo com o Ministério Público, é óbvio que ele está ali como auxiliar da acusação, ou pelo menos a serviço da acusação. É óbvio que o réu delatado tem que ser o último a falar, porque se ele não for o último a falar, ele não vai ter apresentado a ampla defesa dele sobre tudo que está sendo levantado contra ele. E parece uma coisa menor, mas é uma coisa muito grande do ponto de vista dos direitos individuais, das garantias democráticas. Porque se eu estou lá com o Tiago, nós dois somos réus, eu sou delator, o Tiago faz a defesa dele, e aí nas minhas alegações finais eu pego e falo, e outra coisa. Fato novo. Ele fez isso aqui também. E ele não pode mais falar. Então, é óbvio que você está cerceando o direito de defesa dele. O que o Supremo já decidiu, ou seja, não decidiu ainda, porque o julgamento não terminou, mas já tem maioria nesse sentido, é que o réu delator, o réu delatado, tem que falar por último. O que agora ele vai ter que decidir é a modulação dessa decisão. Ou seja, vai valer para quem? Vai valer só para quem o advogado levantou essa questão, como é o caso concreto, em que o advogado fez essa arguição, ele falou, olha, meu cliente tem que falar por último, e foi solenemente ignorado pelo juiz, ou se vai valer para todos os casos em que houve isso, o Supremo vai fazer essa modulação a partir disso. E eu acredito que ele vai tentar chegar a uma posição de meio termo, para que também não se cause tantas anulações de processos passados. Agora, o que o ministro Barroso disse me parece equivocado. Não sou constitucionalista como ele, mas lei que beneficia réu, retroage. Decisão que beneficia réu, retroage. O que não retroage... Prova disso é que quando você tem lá um cidadão que passou não sei quantos anos preso... Exatamente. E aí descobrem que a acusação feita por ele era mentirosa... Exatamente. Que ele não é culpado... Por exemplo, eu fui condenado por roubar um copo. Sim. E aí o Congresso aprova uma lei... E aí fui condenado a 20 anos por roubar um copo. O Congresso aprova uma lei falando... Não é mais crime roubar um copo. Eu vou ser solto, porque a lei retroage para beneficiar. Certo. Ela só não retroage para prejudicar o réu. Então, nesse caso, é óbvio que uma decisão retroagiria em benefício de réus que tiveram o direito desrespeitado ao longo do seu processo. Vamos falar um pouquinho agora de eleições, né? 2020 está ali, né? Na porta. Você viu? Nós já estamos em outubro, o ano de 2019 já era, já estamos cantando Jingle Bell, né? Já estamos tem panetone em pleno no mercado. Natal e aí o ano já se foi. E aí o ano que vem será um ano eleitoral e mexe com todos os municípios brasileiros, uma mudança que interessa muito ao Congresso Nacional
porque se não eleger um prefeito lá, não se reelege jamais. E o presidente sancionou, o presidente da República, a lei eleitoral. Fez um veto a alguns pontos e tudo mais, né? Coloca essa matéria aí para a gente ver. Entre os pontos vetados pelo presidente estão a recriação da propaganda político-partidária no rádio e na televisão, o uso do fundo partidário para pagamento de multas, anistia às multas já aplicadas pela Justiça Federal e o trecho que permitia a eleição de candidatos ficha suja. Com a nova lei, passam a valer as seguintes regras. Os partidos vão poder usar o dinheiro do fundo partidário para pagar advogados em processos que envolvem candidatos eleitos ou não. Ficará permitido que os partidos tenham sede fora de Brasília e que possam fazer os registros no local da sede. Os partidos vão poder receber doações de pessoas físicas ou jurídicas. E os técnicos dos tribunais eleitorais não vão poder opinar sobre o mérito da prestação de contas. Apenas os magistrados poderão analisar os relatórios. Mudanças boas ou más? Dentro dessa lei tem coisas boas e tem coisas ruins. Por exemplo, a questão da prestação de contas poder ser feita por sistemas próprios de cada partido. Isso é um ponto muito negativo no sentido da transparência partidária, da transparência das contas dos partidos. Sim. Porque a partir do momento que cada partido pode usar um sistema próprio de contabilidade, fica praticamente impossível para o cidadão avaliar essas contas, porque cada partido vai estar usando uma regra diferente. Antes, todos os partidos eram obrigados a usar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Uhum. Então, havia uma uniformidade nas contas. Então, você podia comparar um partido com o outro e saber exatamente o que mudava de um para outro. Entendi. Com cada partido usando um sistema, é impossível você comparar um partido com o outro. Cada um está usando um. Mas tem coisas boas, tem coisas ali no sentido de garantir uma maior autonomia dos partidos do ponto de vista da contratação, da sede, do dia a dia do partido político mesmo, que é uma coisa complexa e burocrática, então tem esse benefício. Mas tem algumas coisas ruins nessa lei. Eu acho que foi colocada muita coisa dentro dela que não precisava ter sido colocada nesse momento. Que poderiam ter sido discutidas um pouco mais. Mas, em geral, não é uma lei... Os vetos do presidente corrigem grande parte do que era mais problemático nessa lei. E imagino que o Congresso Nacional não vá derrubar o veto, até porque, ou se derrubar o veto, ele não valerá para a eleição do ano que vem. Mas, basicamente, já está tudo ok para o ano que vem, né? Sim, já está... Agora, em termos de dinheiro, como é que você visualiza isso aí? Essa foi o grande veto foi esse, né? Foi em cima da questão do financiamento a partir de 30% das emendas impositivas apresentadas pelos parlamentares. O medo do Ministério da Economia é que você colocando a partir de 30%, você tirasse um teto, e a gente sabe no Brasil que tudo que não tem teto vai até o seu limite. Os partidos eles estão lutando muito para angariar recursos e, curiosamente, partidos que bateram muito, foram muito favoráveis, aliás, à questão do fim do financiamento pela iniciativa privada antigamente, agora estão chorando recurso porque falta dinheiro. Eu vi líderes do PSOL semana passada reclamando dessa falta de fundo, que vai ficar na LDO, no final das contas, você vai estabelecer dentro da LDO o que vai ser direcionado. O presidente vetou a questão dos 30%. E os partidos estão sendo, aos poucos e corretamente, na minha opinião, sufocados. É muito partido no TSE, você cria autonomias maiores para partidos que têm estruturas fora de Brasília, mas, ao mesmo tempo, você começa a secar um pouco os recursos públicos dos partidos. E eu não acho isso ruim, eu não acho isso antidemocrático. Assim, antidemocrático é a forma amorosa como tudo é tomado no Congresso, que você precisa negociar com todo mundo, que você tem oposição de todos os lados, principalmente oposições minoritárias que atrapalham o trabalho de uma maioria gritante. Mas é importante notar também, Celso, que essa questão dos 30% das emendas individuais para fundo eleitoral, isso foi enviado pelo presidente da República na lei orçamentária de 2020. Ou seja, é muito fácil também para o PSL, para o partido do presidente, vir reclamar do fundo eleitoral lá no Congresso, porque lá dentro do plenário o partido do presidente fala que é contra o aumento do fundo, etc, etc. Agora, o presidente da República enviou a lei orçamentária de 2020
com um aumento de fundo. Então, tem que haver uma coerência entre o que o presidente da República está fazendo e o que a bancada dele no Congresso está falando. Porque, senão, fica uma situação extremamente hipócrita, que não se coloca. E nós tivemos muita hipocrisia no que tange o fundo eleitoral. Partidos e candidatos eleitos que utilizaram o fundo eleitoral na eleição de 2018, principalmente lá no Senado, e que lá no Senado estavam fazendo um escarcéu contra o fundo eleitoral. Ou seja, utilizaram-se do fundo eleitoral na sua eleição e agora são contra para a eleição de prefeitos e vereadores. Isso é uma situação que me cheira a hipocrisia. Campanha para o Senado é muito cara, né? Exatamente. Campanha para o Senado é uma campanha majoritária. Você pega um estado pequeno, como é o caso da Paraíba, que eu acompanho mais de perto, uma campanha para o Senado, por baixo, vai te custar 8 milhões de reais. Dificilmente um candidato vai ter 8 milhões para tirar. E se você começa a recorrer ao fundo e aí no ano seguinte você bate, porque sua eleição é só daqui 7 anos, você não está mais preocupado com isso, você quer sair bem na mídia. Mas você acaba sufocando as suas bases e você precisa dar uma saída para o financiamento de campanhas. Qual vai ser? Se a iniciativa privada não vai te financiar e se o fundo está sufocando, qual vai ser? Você não pode bater nos dois para sair bem para a mídia, para fazer o seu vídeo para a sua rede social e não apresentar uma solução. Celso, lá atrás, quando o Supremo, em 2015, quando o Supremo tomou a decisão de que estava proibido da doação de pessoa jurídica para campanhas e partidos políticos, muita gente bateu palma, porque colocou-se ali que estava acabada a corrupção no país agora, já que o problema era a doação de pessoa jurídica para as campanhas e para os partidos, principalmente através do que a Lava Jato estava descobrindo na época. Alguns de nós levantamos já na época que essa era a pior decisão a ser feita naquele momento. Não é que não houvesse corrupção, não é que não precisasse mudar a legislação. Mas era viável, era possível você fazer uma nova legislação que corrigisse a doação de pessoa jurídica e não que a extinguisse. Porque o que aconteceu? A partir do momento que se extinguiu a doação de pessoa jurídica, eu sabia, e muitas pessoas já sabiam, e avisamos na época, que aquilo era o sonho de partidos como o PT, que defendem e sempre defenderam o financiamento público de campanhas. E foi o que aconteceu. A partir do momento que você acabou com o financiamento de pessoa jurídica, do financiamento privado das campanhas, o Congresso foi forçado ali a criar um fundo eleitoral público, porque campanha tem custo, democracia tem custo, uma eleição tem custo. Não adianta também a gente fazer um discurso bonito de que não quer dinheiro público sendo usado em eleição e proibir que o dinheiro privado seja usado. Ou é um ou é outro. Não tem, ou as duas coisas, também dá para fazer um sistema misto. O que não dá para fazer de graça, né? O que não dá é para fazer de graça. E nem tudo tem nada é de graça. Bolso cheio para poder bancar uma campanha política a sós. Porque aí, nós tivemos em 2016, não sei se você lembra da eleição de 2016, foi a eleição dos candidatos ricos. Porque não tinha fundo naquela eleição e não tinha doação privada. Então, nós tivemos o Dória sendo eleito prefeito de São Paulo, Calil em BH, o de Contagem, ali do lado de Minas Gerais, de BH também, riquíssimo. Foi a eleição dos candidatos ricos, porque eles tinham dinheiro para gastar numa eleição. Quem investiu na campanha, né? Assim como em 2018, nós tivemos o Meirelles gastando dinheiro do próprio bolso, a Moedo, o Ibanez gastou muito dinheiro do próprio bolso aqui no Distrito Federal. Por quê? Porque não havia recurso para a eleição. E nisso o candidato, vamos pegar o líder comunitário, do Sol Nascente, por exemplo, que tem todo o direito e legitimidade para ser um deputado distrital, para ser um deputado federal, e uma base sólida, e uma base de eleitores, ele não consegue chegar porque não há recurso. Não há dinheiro nem para fazer santinho, isso, né, mano? Nós não podemos coadunar com uma tentativa que tem sido feita de transformar isso aqui numa plutocracia, num regime onde só os ricos podem ser candidatos, só os ricos podem ser eleitos e podem governar. Agora, tudo é jogo político, né, mano, velho? Vamos pegar um pouquinho, por exemplo, da questão da Previdência, que está para ser votada já há um bocado de tempo. Semana passada, passou, não votaram, né? Estão prometendo para hoje, né? Plenário hoje à tarde, CCJ pela manhã. Vão votar? Acho difícil que votem nesta terça, até porque há uma sessão, se não me engano, do Congresso Nacional convocada para hoje.
O fato é que há muitos senadores que estão reclamando da falta de compromisso do governo em honrar o que combinou com o Senado. E não só com o Senado. O que o Senado está olhando e falando é o seguinte: o governo não honrou os compromissos que fez na Câmara. Vai honrar o que combinou conosco? Poxa, da Câmara já passou, foi aprovado lá. Sim, foi aprovada a reforma, mas o ritmo Senado, de... inclusive, dizendo que não vai mudar absolutamente nada. Melhor do que eu falar, deixa eu colocar Sim. aqui, né? Coloca essa matéria aí sobre a Previdência, por favor. O texto que vai ser votado é praticamente o mesmo aprovado na Câmara dos Deputados. O relator, Tasso Gereissati, fez apenas supressões e ajustes redacionais. Caso a PEC da reforma da Previdência seja aprovada pelo Senado, já poderá ser transformada em emenda constitucional. Mas a matéria ainda é alvo de crítica de parlamentares. A PEC acaba com a aposentadoria especial, acaba com o direito a se aposentar com 25 anos de contribuições, todos aqueles que trabalham em área de alto risco como periculosidade, e daqui para frente vai ter que ser 40 anos de contribuição e no mínimo 65 de idade, sem nenhuma regra de transição, eles perdem tudo. Já a PEC paralela da Previdência, que trata de várias questões que ficaram de fora do texto principal, como a inclusão de estados e municípios, começou a tramitar oficialmente na Comissão de Constituição e Justiça. Depois de aprovada pela CCJ, volta para análise do plenário em mais 3 sessões. Se aprovada, a PEC paralela é enviada para discussão na Câmara dos Deputados. Vamos aprovar do jeito que veio da Câmara e a gente faz uma PEC paralela para tratar de assuntos outros que nós gostaríamos de vê-los acrescentados no projeto original ou melhorado, sei lá. Em nome da economia processual, de aprovar um texto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, não existe desinteresse por parte do Senado em aprovar a reforma da Previdência. Existe, como o Matheus levantou, todo esse temor pela inépcia do governo em conseguir cumprir seus compromissos e ter uma base sólida no Congresso Nacional. Como o Matheus colocou aqui, a gente tem uma sessão do Congresso para avaliar o PLN 18, que está injetando 3,8 bi nos ministérios, alegadamente para pagar emendas e compromissos financeiros que o governo Bolsonaro se vinculou durante a votação na Câmara. E os senadores têm medo de que ele não consiga aprovar, e você vê o PT já batendo nisso, porque a gente sabe muito bem que essa é a torneira do governo, e os senadores sabem que o governo não tem base. O governo ele cai com qualquer início de confusão em plenário é suficiente para derrubar uma sessão e não votar. Essa PEC paralela, por exemplo, é a prova cabal de que o governo não conseguiu articular todas as suas intenções. O Paulo Guedes ele fez um gesto magnânimo quando ele incluiu no início da reforma, por exemplo, servidores estaduais, policiais, bombeiros, professores, porque é uma economia muito boa para os governadores, não tem desgaste em votar nas PECs. Ele não conseguiu manter isso no texto, assim como não conseguiu manter a capitalização e vários outros aspectos que eram do interesse dele. A Previdência continua apostando que ela passa no Senado sem maiores problemas. Eu vinculo, até que paralelamente, assim, como foi avassaladora a votação do Augusto Aras semana passada para a PGR, em como o governo tem capacidade de voto, mas os senadores não estão querendo pagar para ver. Então eles estão indo devagar, estão indo no tempo deles, vai ser aprovada, mas primeiro vamos ver o governo pagar. Porque se o governo não consegue mobilizar a sua base para aprovar esse PLN, que é onde estão essas emendas parlamentares, qual é o recado que isso passa? Não sou capaz de pagar as contas que eu estabeleci aqui e aqui. Vai vir para mim? Vai sobrar para mim? Quer dizer, as emendas que ele prometeu aos deputados, boa parte ou a maioria não foi... Está sendo pago, digamos assim, a conta-gotas. Dentro do orçamento dos ministérios. Justamente, né? Porque os ministérios estão sem dinheiro. Sim. Enquanto não for aprovado esse projeto de lei do Congresso Nacional, que libera recursos para os ministérios, o governo não é capaz de honrar todos os compromissos que fez na votação da Previdência na Câmara dos Deputados. Nem passados e nem futuros. Nem passados e nem futuros. Esse é um receio que os senadores têm. Tanto que nas últimas sessões do Congresso, o que a gente tem visto é que os senadores têm derrubado a sessão do Congresso, tirando o quórum. Os deputados estão lá para votar, os senadores saem e deixam a sessão cair. É uma preocupação que os senadores estão tendo. E isso, na verdade, Celso, é um reflexo da completa desorganização do governo Bolsonaro no Congresso Nacional até hoje. Eu que venho aqui, e o Tiago, que a gente já veio aqui várias vezes, desde a posse do presidente Bolsonaro,
estamos falando desde fevereiro. O governo não tem base, o governo é desorganizado no Congresso, o governo não tem base, não tem sustentação no Congresso Nacional. E nós estamos chegando agora em outubro e a situação é praticamente a mesma. O governo tem na Câmara uns 100 deputados que são fiéis a ele, de 513. É muito pouco. É muito pouco. E aí sobra a liderança do deputado Rodrigo Maia, que tem conseguido, agindo como um verdadeiro primeiro-ministro, tocar uma agenda da Câmara dos Deputados que independe do governo. Ele não fecha as portas para o governo, que o governo quer votar, ele tenta ajudar, mas a pauta que está sendo votada na Câmara dos Deputados é uma pauta do Rodrigo Maia e não do governo, porque o governo não tem base para pautar nada. O próprio abuso de autoridade é uma prova O próprio disso. abuso de autoridade. Quando o Rodrigo Maia quis pautar o abuso de autoridade, ele pautou, aprovou. O governo vetou 30 pontos, 18 desses vetos caíram. Então, isso dialoga primeiro com o que o Matheus está falando, da força do Rodrigo Maia, pautou e aprovou, ponto final. E quando o governo vetou 30 pontos do abuso de autoridade, semana passada eles caíram 18 já. Então, o governo é desorganizado. As pautas que avançam no governo são pautas que têm ou clamor social ou uma forte vinculação econômica que finalmente parece que a gente está alcançando um grau de racionalização político maior sobre o drama econômico que vive o nosso país. Então, você não precisa mais convencer muita gente sobre a necessidade de uma reforma da Previdência, porque se você precisasse, se você dependesse do presidente Bolsonaro para convencer as pessoas, você não ia convencer. Porque o presidente, Celso, ele está mais preocupado até hoje, com pautas menores, mesquinhas, sem importância, que atrapalham a condução da pauta econômica. Vamos pegar um exemplo, o discurso dele nas Nações Unidas, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Foi uma vergonha. Uma vergonha. Foi um discurso que ele estava fazendo para os eleitores dele aqui dentro do Brasil. Sendo que ele estava falando para o mundo inteiro. Perdeu a oportunidade de mostrar que o Brasil está aberto para investimentos, para parcerias internacionais e para ser um verdadeiro player no tabuleiro internacional da política. O Brasil está se apequenando no cenário externo. Nesse dia, todos os jornais do mundo inteiro relataram o vexame que foi o discurso do presidente Bolsonaro nas Nações Unidas. E nós nunca passamos por isso. Por quê? Porque o presidente está mais preocupado em falar de Cuba e Venezuela do que mostrar que o Brasil está aberto a investimentos, precisa de investimentos, é um país que está se liberalizando, se abrindo para ser um verdadeiro ator internacional econômico. O governo brasileiro hoje, eu estou falando do executivo, ele é um reino dividido? Sim. Eles não conseguem chegar a um denominador comum, por exemplo. Você pega, por exemplo, hoje o grupo de trabalho do projeto anticrime, né, está analisando pontos da proposta. Na semana passada, eles pegaram um ponto só, que é aquela questão do excludente de ilicitude, né? E derrubaram. Felizmente. Felizmente. Mas é um negócio interessante. Para essa discussão de agora, a gente não sabe onde a gente vai parar. Coloca esse vídeo aí. Com um placar de 9-5, os deputados decidiram retirar do pacote anticrime o artigo que ampliava as situações do excludente de ilicitude. O trecho dava ao juiz o poder de reduzir a pena ou deixar de aplicá-la no caso de agentes de segurança que cometessem excessos sob a alegação de medo, surpresa ou violenta emoção. A legislação que está em vigor só permite o não cumprimento da pena em casos de legítima defesa, estrito dever legal ou estado de necessidade. E para a maioria dos deputados, o Código Penal já é suficiente para proteger policiais e cidadãos. O artigo 23, que já tem na lei hoje, garante, dá segurança jurídica ao policial e não permite a banalização da violência e da morte, né? Nós não precisamos disso, a sociedade não quer isso. Ainda na reunião, o grupo aprovou uma alteração no artigo que também ampliava os casos de legítima defesa. Esse parágrafo 2º que eu propus é dar uma garantia ao policial, vendo alguém em estado de como refém, um caso de sequestro, semelhante a Ponte Rio Niterói. O policial tem total cobertura da lei para abater o criminoso. Apesar do resultado, o relator da proposta acredita que os temas serão retomados em plenário. Nós fomos derrotados aqui, ruim para as vítimas e ruim para os policiais. Então a nossa expectativa já era essa, já sabíamos que nós éramos minoria, tínhamos no máximo 5 votos.
votos, o que acabou se confirmando aqui. Agora nós vamos tentar recuperar isso no plenário. Mas no plenário vocês acabaram de dizer aqui que lá tem 100, mais ou menos, né, que podem votar a favor. A situação do governo, né, no plenário é mais trágica do que no grupo de trabalho. No grupo de trabalho. Não. A diferença do plenário da Câmara nesse quesito específico do grupo de trabalho é que o grupo de trabalho é um projeto do ministro Sérgio Moro, que tem todo o apelo popular que o ministro Sérgio Moro tem. Então é muito mais, aí eu não sei nem se são coisas muito distintas, mas aqui é mais uma base morista do que quem é uma base bolsonarista. Eu acho que essa base morista, por incrível que pareça, incrível que pareça nem tanto, né? Mas eu acho inclusive que ela é mais ampla que a do presidente Bolsonaro. Agora, eu estava lendo a entrevista do capitão Augusto, ele especulando que eles teriam 360 votos em plenário, eles não têm 360 votos em plenário. Eu li também uma entrevista do Paulo Pimenta, do PT, que falou que eles tinham 60. Eu acho pouco, porque tem o Partido Novo, que vota junto, segmentos expressivos do Podemos, que vota juntos, o PSL, que costuma votar coisamente. Deve ter uns 100, 120 deputados, você não tem 360 deputados. E, enfim, é oportuno discutir isso agora, né, tendo em vista a calamidade que está a segurança pública do Rio de Janeiro, sobre o aspecto da violência policial. Eu estive no Rio de Janeiro há pouco tempo, conversando com muita gente. As pessoas dizem que, ao mesmo tempo, elas se sentem mais intimidadas e mais seguras. Então, elas andam na rua e os policiais com armamentos fortíssimos, eles falaram que eles não se recordam da última vez que eles viram tanto policial de fuzil. Isso traz uma sensação de segurança um pouco maior, mas, ao mesmo tempo, de impunidade, porque é um policial que está carregando aquela arma. E a gente vê as catástrofes que aconteceram, como da menina Ágata semana passada. E 2, de estado policialesco, né? Uma guerra que está sendo estabelecida e colocada nas ruas, e até que ponto troca de tiro com bandido é o melhor exemplo. A gente cita o Rio de Janeiro não é nem o pior estado em que existe violência pública no Brasil. O Rio de Janeiro é o 12º, se eu não me engano. Rio Grande do Norte, Ceará, estados do Norte enfrentam... Você viu o Ceará agora, né, mano, velho? Enfrentam situações muito mais dramáticas. Mas o Rio de Janeiro a gente acaba que tem mais cobertura por ser o Rio de Janeiro, por ser a porta de entradas do Brasil, o cartão de visitas. E a gente vê uma guerra nas ruas, assim, mais de 1000 civis mortos nesse ano, quase 100 policiais mortos esse ano. O caso triste, horrível da menina Ágata, que morre injustificadamente, os músicos no início do ano, que foi uma ação do Exército, fuzilados, assim. O excludente de licitude é um perigo. Você entrega uma carta branca na mão da polícia em nome de uma defesa da liberdade e das garantias sem restrições e você acaba violando ainda mais as liberdades e garantias. Você está matando gente inocente por despreparo, por medo. Eu entendo que o policial esteja com medo, eu entendo que seja um estado dramático. Mas, ao mesmo tempo, você botar uma carta branca, você permite e incentiva que esse tipo de coisa aconteça. Atire antes, pergunte depois. Como é que fica o Moro nessa história toda, hein? Esse projeto do ministro, é o primeiro, é o grande projeto do ministro Sérgio Moro. Eu diria que é a única coisa que o ministro Sérgio Moro apresentou em 10 meses de governo, em 9 meses de governo. Sim. Além desse projeto, os resultados do ponto de vista de segurança pública que têm sido colocados são resultados fruto do trabalho que foi feito na gestão do presidente Michel Temer com o ministro Raul Jungmann no Ministério da Segurança Pública. É uma ação coordenada de inteligência que agora tem rendido resultados na redução da criminalidade. Esse projeto o grande projeto do ministro Sérgio Moro, é a única coisa que ele apresentou até hoje, de grande. O problema é que o projeto é eivado de absurdos. Tem muita coisa ruim ali. O excludente de licitude é, para mim, a coisa mais grotesca desse projeto, mas tem outras coisas ruins também. O excludente de licitude, para um país em que a menina Ágata foi assassinada ano passado dentro de uma van, no que dizem que não houve confronto nenhum da polícia. Todo mundo que é ouvido ali... Não estava havendo confronto nenhum. Todo mundo não viu. O policial mata e tira a vida de uma menina de 8 anos sem nenhum motivo. Agora, se esse fosse aprovado o excludente de licitude da forma como está no projeto do ministro Sérgio Moro, o policial poderia alegar o quê? Surpresa, grande emoção, ele estava emocionado, ele deu um tiro numa criança de 8 anos, ele estava com medo? Medo do quê? São questões tão abertas que permitem que você encaixe praticamente qualquer ação policial que tenha gerado a morte de uma pessoa no excludente de licitude. Isso aí entrou, acho que no projeto, mais por causa da promessa de campanha do presidente. Exatamente. E aí, o que o grupo de trabalho está fazendo, e tem gente muito competente nesse grupo de trabalho
como, por exemplo, o deputado Fábio Tradi, que é advogado e tem feito um esforço muito grande no sentido de corrigir o projeto, não de acabar com ele, como tem sido dito algumas vezes. Ali tem muita coisa boa também tem coisa que deve boa, acontecer, né? Tem coisa boa, mas de corrigir essas situações, esses pontos que estão flagrantemente inconstitucionais, que atentam contra o Estado Democrático de Direito, e corrigi-los para que seja possível levar ao plenário da Câmara dos Deputados uma lei anticrime eficiente e sem violência a essas garantias individuais. O que o capitão Augusto, relator, está fazendo nesse projeto, vale lembrar que ele é policial militar de São Paulo. Ele está fazendo discurso eleitoreiro para a base dele. É só isso. Está vendendo o peixe dele. Isso. Ele está conversando com quem vota nele, que são os deputados, os policiais militares do Estado de São Paulo. Então, é um discurso fácil de apelar para as vítimas, de apelar para uma sociedade que está sofrendo com a violência, que não aguenta mais a violência que foi submetida, mas que é um discurso populista, que em nada colabora para resolver a violência no Brasil. Raso. Em nada. Raso. É de uma irresponsabilidade sem tamanho. Sem tamanho. É lamentável que esse tipo de discurso seja o que tentam impor para nós como solução para a segurança pública no Brasil. O duro disso tudo é que nós não vamos chegando a lugar nenhum, né? Lugar nenhum. Qual é a grande guerra brasileira hoje? É a do emprego. Uma nação que não oferece emprego para o seu povo está fadada ao quê? A violência. A violência. E não só a violência, quer dizer, a arrecadação cai, você não consegue ter dinheiro para poder fazer as coisas necessárias e dar cobertura, educação, saúde, segurança e outros mais. É muito complicado. Números do IBGE faz um contentamento quando mostra, por exemplo, que agora, nos últimos tempinhos, foram 700 mil empregos criados. Maravilhoso. Mas o que fazer com mais de 12 milhões de desempregados? Esses números não são meus. O IBGE divulgou agora, sexta-feira passada. Coloca aí, por favor. 684 mil trabalhadores ingressaram no mercado, o que soma 93 milhões e 600 mil pessoas ocupadas no país. Este é o maior número de ocupados para o trimestre encerrado em agosto, desde 2012. É o caso de Raquel, que voltou a trabalhar depois de 6 meses desempregada. Hoje ela é vendedora nesta loja de produtos de beleza. Eu estava procurando e foi um período um pouco angustiante, porque a gente fica nessa de querer um emprego e ajudar a família. Eu sempre entrava no site, mandava currículo. Neste ano foram inauguradas 2 unidades dessa rede de varejo. Estivemos gerando diretamente 50 empregos nessas 2 unidades que foram criadas. A previsão são mais 2 lojas até o final do ano. E serão mais quantos funcionários empregados? Essa média é diretamente aí de uns 25 funcionários por loja. Mas o número dos que ainda procuram emprego é de 12 milhões e 600 mil pessoas. E a quantidade de trabalhadores na informalidade alcançou recorde. São 41,4%, a maior proporção desde 2016. Dos 684 mil novos ocupados, 87,1% entraram no mercado de trabalho pela via informal. O estudo também mostrou novos recordes nos números de trabalhadores por conta própria, que chegou a 24 milhões e 300 mil pessoas, e sem carteira assinada, que alcançou quase 12 milhões de brasileiros. O que a gente assiste é uma recuperação muito tímida. A gente vê que ela se dá ao longo dos últimos 3 anos, mas a despeito de uma melhora, a gente vê que essa melhora ainda não é suficiente para nos levar de volta aos bons números anteriores à crise. Juntando tudo, né? Porque nós praticamente estamos arrematando o programa. O que a gente vai fazer? Tiago. A gente vai desburocratizar. O Brasil é o país da burocracia, o Brasil é o paraíso da dificuldade para o autônomo. Quão comum é você ver a cena de policial chegando na rodoviária e quebrando uma barraquinha de lanches de uma senhora e acabando com o negócio de uma família ali. O Brasil é o país da burocracia, da dificuldade em estabelecer seu negócio próprio. Aqui a gente tende a favorecer as corporações, quem tem dinheiro, e você entra nesse círculo vicioso que não é o momento. Economia em colapso, total colapso, finalmente os resultados positivos que o governo Temer tanto lutou estão aparecendo. Novamente, eu já disse isso há 1 ou 2 meses aqui,
Você não pode dizer que resultados econômicos positivos em uma pauta tão delicada quanto o desemprego é resultado de uma gestão de 9, 6 meses para trás, que é o governo Bolsonaro. É um progresso lento. Nenhuma nação vai avançar economicamente, a não ser que você tenha uma grande descoberta econômica, de tecnologia, de energia renovável, de energia mineral, que consiga alavancar, como foi o caso das nações árabes. Via de regra, para você avançar, é um progresso lento e que tem que andar no caminho da correção. O governo Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes sempre se pautaram pela abertura, pela liberalização. Eu acho que esse é o grande, na minha humilde opinião, é a grande virtude deles. Eles, economicamente, sempre foram muito liberalizantes. Facilitando a vida de quem quer se estabelecer, né, Mano Velho? Sim. Né? Nós Via de regra, um monte de gente que praticamente dá emprego para a própria família e tudo mais, agora que mexeram nisso, dando a santa oportunidade de se legalizarem sem nenhuma burocracia. Nenhuma é complicado, né? É lento ainda para você abrir o seu comércio. Nós temos algumas coisas. É preciso lembrar da reforma trabalhista feita no governo Michel Temer. Foi uma reforma trabalhista que atualizou a nossa CLT, que era uma legislação da década de 40, fez a atualização para vislumbrar novas modalidades de emprego que estão surgindo no mundo moderno, que não é mais o mundo, muitas vezes, do trabalhador de indústria. Às vezes é o mundo do trabalhador intermitente, do trabalhador por conta própria. E, obviamente, aprovada agora esse ano a medida provisória da liberdade econômica, que retirou uma série de burocracias para quem quer empreender no país. Dá um exemplo, uma dona de casa que quisesse produzir bolos dentro da cozinha da casa dela para vender, precisava de autorização do bombeiro, alvará do bombeiro, visita da prefeitura. Isso não tem sentido nenhum. Isso impede que uma mãe, que um pai de família sustentem sua casa com esforço próprio. Eu só discordo do Tiago no sentido de que o Bolsonaro sempre foi liberalizante. Pelo contrário, ele tem uma trajetória extensa, do corporativismo, votou contra as privatizações, contra o Plano Real, contra... Então, assim, não é a trajetória dele. Felizmente, até o momento, Paulo Guedes tem conseguido domar esse lado do Bolsonaro. Não sabemos até quando. Olha, eu estava vendo números da Confederação Nacional do Comércio. Neste segundo semestre de 2019, já foram abertos 3.000 e poucas empresas, e outras 5.000 estão em processo também de passarem a existir. Ou seja, 9.000 empresas, que sejam médias, pequenas, grandes. O importante é que vão gerar emprego, Mano Velho. Hoje ninguém trabalha no eu só. Né? Por menor que seja a empresa, você sempre tem um garoto lá para aprender, você tem um jovem aprendiz, que é outro processo, por exemplo, que nós deveríamos supervalorizar no Brasil e não fazemos. Está faltando, acho que, o andar da carruagem seguir um pouquinho mais livre. É muito complicado. Nós temos que decidir essa parada. Com essas mudanças, para a gente encerrar, Pisioli, o que é que tem que ser feito? Pensando já em 2020, porque 2019 já era. Você tem que progredir na pauta econômica que está sendo tocada, como da reforma da Previdência. Você tem que parar de fazer um discurso eleitoreiro a todo custo, você tem que parar de afastar o mundo do Brasil e ficar nesse discurso personalista que simplesmente não cabe mais no século XXI. Infelizmente, a gente vem vendo alguns retrocessos nesse sentido. Você tem que trabalhar, principalmente no caso do presidente Jair Bolsonaro, como um estadista, um presidente de um país que é do tamanho do Brasil. A gente muitas vezes esquece, afundados há tanto tempo no colapso econômico e social que nós estamos, o tamanho e a potencialidade econômica do Brasil. E é uma mina de ouro que você tem nas mãos se você souber trabalhar, se você souber abrir, se você souber explorar as nossas riquezas. Se você sair desse ritmo de campanha, a gente tem uma oportunidade de ouro de sair de uma ideologia de governo que flagrantemente não funcionou durante 13 anos e talvez migrar para outra. Infelizmente, o que a gente está vendo é uma incapacidade por parte do presidente em tocar essa pauta, que muitos eleitores acreditaram que seria o caso. Eu acho que você tem que sair da campanha, já deu um ano de campanha, sai disso, vamos aproveitar. Esquece, né, amigo? Hoje e para de pensar na próxima, né? Meu Deus do céu. Eu diria que o que tem que fazer é parar de chamar a mulher de líder estrangeiro de feia. Já seria um bom começo. Também. Arremata aí. Não, já seria um bom começo. Parar de criar confusões desnecessárias. Que ganha o Brasil
com um discurso como foi feito na ONU em termos econômicos. Quantos milhões ou bilhões de dólares isso atrai para dentro do Brasil, para gerar emprego aqui, para gerar renda aqui, para gerar infraestrutura aqui dentro do Brasil? É isso que o Brasil precisa, investimento externo. E isso só vem quando os investidores e quando os outros países nos veem como um país minimamente normal. Quando as pessoas acham que tem um doido na presidência da República, ninguém bota o dinheiro no país. O que nós precisamos é de investimento externo para saneamento, para rodovia, para aeroportos, para uma série de coisas que precisam ser privatizadas no Brasil e que não vão ser privatizadas se não houver interesse e investimento externo e o mínimo de credibilidade do país como um país normal, com gente séria no governo. Vamos ver se a partir de 2020 a gente consiga fazer isso, né? Até porque ele pegou um orçamento que veio do governo Temer. Agora, por exemplo, ele acaba de jogar um orçamento que é o pensamento do Guedes, né? Que é o pensamento das necessidades do governo Bolsonaro. Que tem jeito? Tem, não tem? Tem jeito? Tem jeito. Tem. Tô falando isso desde o início do ano, tem jeito. Basta trabalhar. Precisa trabalhar. Sair do púlpito e sentar na escrivaninha, mas tem jeito. Tá bem. Obrigado por terem vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Né? Eu precisando sempre de vocês, viu? Obrigado. Matheus, Visioli, muito obrigado. Eu queria falar só coisa boa. Me perdoem. Grande abraço.